Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Está tudo abençoado? Amém. É fantástico estarmos juntos na casa do Mestre. Esta é a casa dele. E nós muito nos alegramos quando nos reunimos no nome dele, quando podemos estar juntos na sua casa para louvar a Deus, para aprendermos mais dele. Ele deseja ensinar-nos coisas novas. Deseja ensinar-nos coisas profundas da sua palavra. Então, nós temos estado aqui a refletir, a meditar sobre as diferentes manifestações do Espírito Santo, certo? Vimos a palavra de sabedoria, vimos a palavra de conhecimento, e hoje vamos estudar um dom do Espírito Santo muito importante, que é, qual é que é? O discernimento de espíritos. Irmãos, este é um dom muito útil para os dias que nós estamos a viver. Muito importante para a igreja. Nós vamos observar muitas coisas importantes sobre isto. Esta ideia de discernimento de espíritos, esta palavra discernir, quer dizer distinguir, discriminar, compreender, perceber o que é que está por trás de alguma manifestação espiritual. Então, o crente, através deste dom do Espírito Santo, recebe a capacidade, ouça bem, a capacidade de entender e de julgar. Ouça, entender e de julgar. Às vezes ouvimos para aí algumas pessoas a dizer que a gente não deve julgar nada. Não é verdade. Nós, através deste dom, temos a capacidade de entender e de julgar quando alguma manifestação espiritual não corresponde exatamente aos princípios da palavra de Deus. Não é? E nós temos que ter essa capacidade de entender e de julgar, de avaliar. A igreja deverá ser preservada, deverá ser protegida através deste dom de seguir espíritos falsos, espíritos tentadores e de nos deixarmos iludir por falsos mestres e falsos profetas. Porque a verdade é que nos dias que nós vivemos hoje existem muitos falsos mestres e muitos falsos profetas. Já ouviram falar de alguns? O que não falta aí são falsos mestres, falsos profetas, espíritos enganadores, espíritos tentadores, e nós temos que conseguir identificá-los para não sermos iludidos ou enganados. Não sei se vocês já repararam certamente que estamos a viver um tempo em que existe uma multiplicação de falsas religiões, uma expansão de movimentos religiosos, uma abundância de manifestações estranhas, até em alguns lugares que chamamos evangélicos. Só chamamos, porque só tem nome, conteúdo não. Existem algumas manifestações estranhas, algumas manifestações que não vêm de Deus, e através deste dom nós podemos identificá-las e discerni-las. A operação deste dom, então, muito importante para as igrejas locais. Muito importante. Para quê? Para que possamos ser guardados. Para que possamos ser guardados daquilo que é espúrio, daquilo que é falso, daquilo que é maligno. Eu estava a ver no domingo, estava a dar uma emissão no canal M6, e eles estavam a apresentar a nova moda dos franceses. Diz que 1 em cada 4 franceses consulta as bruxas, as cartomantes, os espíritas, frequentemente. E é um negócio doido. É um negócio. Há aqui uma empresa sediada aqui no norte, aqui em Lille, faz 2 milhões de euros ao ano a vender promessas falsas da bruxaria. Há uma no sul da França que faz 31 milhões de euros. Com artes mágicas, por telefone. A pessoa telefona para consultar a bruxa, para consultar a cartomante, etc. Vivemos um tempo em que existem muitas manifestações espirituais. E nós temos que ter a capacidade de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que é falso, aquilo que é maligno. Então, este dom é uma capacidade sobrenatural. Já sabem, quando estamos a falar dos dons do Espírito Santo, estamos sempre a falar de capacidades sobrenaturais. Não é do homem, vem de Deus. Sobrenatural, para identificar a natureza e o caráter dos espíritos. Já vamos explicar isto melhor. Este dom de discernimento de espíritos é a capacidade de discernir a fonte
de uma manifestação espiritual. De onde é que ela vem? Qual é a origem desta manifestação espiritual? Vem do Espírito Santo de Deus? Amém? Glória a Deus. Recebemos, aceitamos. Está de acordo com a palavra de Deus? Glória a Deus. Mas pode também ser originária no espírito maligno, no espírito mau. Temos que identificar, temos que perceber. Ou também pode ser simplesmente o espírito humano a falar. Pode ser simplesmente o homem a falar. Pode ser simplesmente a intervenção humana. E nós temos que saber de onde é que o Espírito vem. O apóstolo João diz-nos que não devemos crer em todos os espíritos, mas devemos prová-los. 1 João 4:1. Podes pôr aí, Sara. Veja, não devemos crer em todos os espíritos, mas devemos prová-los. Devemos pô-los à prova. Irmãos, nós que já não somos meninos na fé, mas somos gente espiritual, quando vemos as manifestações espirituais, nós devemos pô-las à prova. Vamos perceber, isto vem de Deus? É Deus a falar connosco? É Deus a manifestar-se? É a glória de Deus em nós? Ou é alguma manifestação espiritualmente negativa? Ou é alguma manifestação da carne, simplesmente do homem? Devemos pôr à prova e devemos julgar. Este dom serve para desmascarar os espíritos falsos, os espíritos mentirosos. E a igreja, como eu vos dizia, deve ser preservada, deve ser protegida. Amém? Motivada, protegida por meio deste dom do Espírito, de seguir, de ir atrás de espíritos falsos e tentadores. Irmãos, e os espíritos falsos e tentadores, já vamos ver, eles apresentam-se de muitas maneiras. A imagem do que o diabo tem assim uma figura feia, com uns chifres, uma cauda, não sei o quê. Irmãos, isso é tudo história. Os espíritos apresentam-se muitas vezes como anjos de luz, apresentam-se como pessoas bonitas, apresentam-se com uma mensagem agradável, mas nós temos que ter o discernimento do Espírito. Amém. Para perceber qual é a fonte, qual é a origem, o que é que está por trás disso. Todos os espíritos falsos terão de ser revelados perante o julgamento que é feito pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revela tudo. A Bíblia diz-nos que existem 4 espécies de espíritos, chamá-los assim: os anjos, ou espíritos angélicos, os anjos. Temos também os demónios, já ouviram falar deles? Espíritos malignos. Temos o espírito humano. Todos nós temos um espírito, sim ou não? Amém. Ei, toda a gente está quase a dormir. Vamos acordar-nos. Dá lá uma cotovelada ao vizinho do lado e diz assim: vê se acordas. Espírito humano. Espírito humano. Mas também o Espírito de Deus. Amém? Então nós temos que perceber qual é a manifestação que ali está. Será que é um anjo que está a manifestar? Será que é um demónio que está a manifestar? Será que é simplesmente o homem que está a falar? Ou será que é o Espírito Santo de Deus que está a operar entre nós? Então, através deste dom, é possível ver a disposição das pessoas, as boas e más intenções das mesmas, em relação à obra de Deus, em relação ao culto, à adoração a Deus. Podemos também detectar a presença do poder dos demónios, por exemplo, que possuem pessoas. Através deste dom nós podemos ver aquela manifestação, aquela pessoa está possuída, está dominada pelo demónio. O Espírito revela-nos isso. Por meio deste dom, podemos também guardar os crentes do engano, da fraude espiritual. O que é que este dom não é? O que é que ele não é? Olha, não, este dom não tem como propósito fazer uma espécie de um scanner, de um TAC das pessoas que nos rodeiam e conhecer as suas falhas e os seus pecados. Não é para fazer isso. Não é para identificar todas as nossas fraquezas. Olha, eu olho para ti e o Espírito vai-me revelar que mentiste 3 vezes hoje. Não, não é para isso. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis. Pode servir para identificar alguma coisa que está a impedir o avanço da obra de Deus em nós, ou alguma coisa que precisa de ser transformada em nós. Mas não é a capacidade de ler a mente das pessoas. Eu olho para ti e estou a ler o teu pensamento. Não, não é para isso. O dom de espíritos não é uma técnica, uma perícia humana, psicologia, magia. Não! É uma ação direta de Deus. Aleluia. É uma ação direta do Espírito Santo na mente do homem, capacitando com uma espécie de conhecimento divino, psicologia divina, que ajuda a perceber o que é que vem de Deus
e o que é que vem do maligno. Quando é que é Deus a agir ou quando é o maligno que se quer manifestar, que quer operar. Sabem, o inimigo de Deus e dos homens, como eu vos dizia, muitas vezes transfigura-se, diz a Bíblia, em anjo de luz. Hã? Parece bonito, parece agradável, parece ser um pregador honesto, parece ser alguém verdadeiro, parece muito bonito, anjo de luz. Por isso é que nós precisamos do discernimento de espíritos, para que isso seja revelado e manifesto. Vejam, a Bíblia deixa-nos muitos avisos sobre isto. Muitos avisos. Várias vezes os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, avisou sobre a vinda e a manifestação de espíritos enganadores, de falsos mestres, de falsos profetas. Vejam, por exemplo, Jesus disse várias vezes, e diz, por exemplo, lá em Mateus 24, versículo 4 e 5, diz, e Jesus respondendo diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vejam o que é que Jesus está a dizer. Olha, acautelai-vos, tenham cuidado, estejam atentos, estejam vigilantes, não deixem que ninguém vos engane. Isso quer dizer, Jesus está a alertar-nos que nos vão tentar enganar. Certo? Vão tentar. Irmãos, o diabo está aí a tentar enganar. E Jesus diz, ninguém vos engane. Há muitos que até vão vir no meu nome, até vão falar no meu nome. Alguns até vão chegar à presença de Jesus e vão dizer, não profetizei eu no teu nome, não aconteceram milagres. Jesus vai dizer, não te conheço. O Espírito que estava por trás deles não era o Espírito Santo de Deus, era outra coisa qualquer. Eles vão dizer, eu sou o Cristo. E enganarão muitos. Paulo, quando escreve ao seu discípulo Timóteo, diz-lhe assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apastentarão alguns da fé. Porquê? Vejam o que é que Paulo diz. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. A espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Deixa-me dar-vos um exemplo simples. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Amém. Dom gratuito. Não é através da fé, mas é pela graça de Deus. Se é de graça, significa que não há nada que o homem possa fazer para merecê-la ou para alcançá-la. Certo? Se eu chegar aqui e disser assim, muito bem, a salvação é pela graça. Mas o irmão se quer ser salvo, sei lá, tem que dar aqui 10 voltas aqui à volta do templo da Assembleia de Deus do Robé a pé para ser abençoado. O que é que os irmãos dirão disso? Isso é um espírito enganador. Porque a salvação é pela graça. Mas eu posso dizer outras coisas. Pode dizer, olha irmão, é salvo pela graça. Sim senhor. Mas olha, mas tem que estar aí de joelhos em cada culto de oração, a orar meia hora, e tem que orar meia hora por dia se quer ser salvo. Já parece mais bonito ou não? Parece ou não? Não é bom orar? A Bíblia não diz para orar. A Bíblia não diz que nós devemos orar sem cessar. Diz ou não diz? Amém. Mas não é a oração que garante a minha salvação. É o sangue de Jesus que me limpa de todo o pecado. E é de graça. Não é o meu sacrifício, mesmo que ele seja espiritual, que vai fazer com que eu seja salvo. Não é a minha oferta, não é o meu dízimo, não é a minha oração, não é o meu jejum, nem é eu vir ao culto que faz de mim salvo. O que faz de mim salvo é crer na obra de Jesus, que foi simplesmente feita por Ele. E está absolutamente consumada e completa. Espíritos enganadores. Doutrinas de demónios. Jesus não ensinou que devemos orar uns pelos outros para sermos curados? Ensinou ou não ensinou? Sim? E se eu disser assim, olha, você quer ser curado, a gente vai orar por si. Mas tem que comprar este frasquinho de azeite que veio lá de Israel e que está ungido e que está abençoado, que é para a oração ser mais poderosa. Devemos tocar? A gente vai orar. Mas estamos a acrescentar alguma coisa. São espíritos enganadores. Nós temos que estar vigilantes. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, e vejam o que é que ele diz a seguir, como entre vós haverá também falsos doutores, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda carta de Pedro 2:1. Vejam o que é que Pedro está a dizer. Está a dizer, ele diz-nos, vai vir tempos em que na igreja
vão tentar introduzir o quê? Falsas doutrinas. Vão tentar introduzir falsos ensinamentos. E é interessante o facto de Pedro diz que os mesmos vão tentar fazer isto de maneira dissimulada. O que é que isto quer dizer? Vão tentar fazer isto de maneira discreta. De maneira discreta. Eles não vão chegar aqui ao púlpito e dizer assim: olha, a Bíblia diz que Jesus não é Deus. O que é que vocês faziam se ouvissem isso? Pegavam umas pedras nos calhaus que era aquele mexia, levar 2 pares de salos. Era muito evidente. Era ou não era? A gente se calhar vai começar a dizer que o Pai é um Deus maior, um Deus mais poderoso, ou que o Espírito Santo... Dissimuladamente. Vai introduzindo dissimuladamente, disfarçadamente. Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que Ele nos possa guiar a toda a verdade e em toda a verdade. Os falsos mestres, irmãos, nunca se identificam como tal. Já alguma vez ouviu alguém chegar e dizer assim: olha, eu sou um falso mestre? Já ouviu alguém dizer isso? Não, eles não se vão identificar, não trazem uma placa, não, eles vão introduzir-se dissimuladamente, vão querer parecer como boas pessoas, bons mestres, bons ensinadores, homens de Deus, mulheres de Deus, mas querem introduzir entre nós falsas doutrinas, anunciam as suas mentiras de forma disfarçada, com aparência de verdade, misturadas na verdade, mas já com o veneno presente. É por isso que Deus deseja equipar a sua igreja com o dom do discernimento de espíritos. Porque nem sempre é fácil logo à primeira vez perceber o que é que está por trás daquilo, o que é que está por trás daquele pensamento. Ele quer equipar-nos com este dom para que não sejamos contaminados com o cancro das falsas doutrinas. O cancro nunca aparece espalhado no corpo todo logo, não? Ele aparece só num sítio. Mas se não for tratado, existem alguns que são chamados os cancros galopantes, aquilo dispara logo. Há outros que vão evoluindo devagarinho. Se calhar a gente sentiu uma dor, não ligou. Se calhar não ligámos. E aquilo começou a crescer. E quando damos por isso, já o corpo está todo contaminado. Os falsos mestres fazem da mesma maneira. Vão semeando uma coisinha aqui, vão semeando outra coisinha ali. E nós dizemos: parece que é, não parece muito grave. Não é muito grave. E vai crescendo. Por isso é que nós precisamos deste dom espiritual, do discernimento de espíritos. O apóstolo João diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos! Então provai, vamos analisar, vamos observar, vamos refletir, vamos perceber o que é que está por trás dessa manifestação espiritual. O apóstolo Judas, lá na sua epístola, ele diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja o que ele está a dizer. Eles vão vir de forma dissimulada para fazer 2 ou 3 coisas. Primeiro, negar a graça de Deus. Negar a graça de Deus. É uma evidência que é um espírito enganador que está por trás disso. Isso é o que acontece mais nos nossos dias. Há muita gente a negar a graça de Deus, a querer vender a fé, a querer vender os milagres, a querer vender a bondade de Deus. Judas está a dizer: isso são espíritos, são homens ímpios. Querem destruir a mensagem do Evangelho, negam a Deus, negam a Jesus Cristo como o nosso único Deus e Senhor. Cuidado, são espíritos enganadores que querem destruir a nossa fé. Muito bem, depois de tudo isto que eu vos disse, há um texto das Escrituras que vai explicar isto muito bem. Porque é verdade que ao longo de toda a Bíblia nós encontramos um verdadeiro confronto de poderes. Não sei se vocês já repararam, mas em toda a Bíblia nós encontramos um confronto de poderes. A missão do diabo é fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Foi assim que Jesus resumiu. Se nós quisermos perceber a missão do diabo, já sabemos. Matar, roubar, destruir. Isso é a missão dele. É afastar a humanidade do seu Criador. Afastá-la. E ele vai usar todas as armas possíveis para multiplicar o pecado, para criar novas religiões, novos movimentos religiosos, tudo o que for possível.
para matar, para roubar e para destruir. Por outro lado, encontramos o nosso amoroso Salvador, nosso Senhor, que deseja revelar-se aos homens. Amém? Veja, através de Jesus Cristo, para quê? Para salvar a humanidade. De um lado o diabo quer matar, roubar e destruir. Do outro lado Jesus quer dar vida e vida com abundância. Existe uma guerra, existe uma batalha, existe uma luta. No entanto, nunca é demais dizer que esta não é uma batalha entre iguais. Não é uma batalha entre iguais, de forma alguma. De forma alguma. Hoje não está cá o nosso irmão Mário, mas imaginem que ele está aí, o irmão Mário, que vai lutar contra o Simão. Onde é que está o Simão? Já adormeceu? Já adormeceu? Imaginem o irmão Mário contra o Simão. Acham que isso é uma batalha entre iguais? Não, não. Não. É impossível. Mas se fosse o irmão Mário com o Didier, o que é que vos parece? Mas está assim um bocadinho mais equilibrado. Está ou não está? Quando nós estamos a falar deste confronto de poderes, não estamos a falar de uma batalha entre iguais, de forma alguma. Deus é o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, tem toda a autoridade, tem todo o poder. O diabo é uma criatura caída e que não tem força, não tem energia para enfrentar a Deus de forma alguma. Já está derrotado, já está vencido. Não vai ser derrotado, já está. Tem a cabeça esmagada, tem a cabeça destruída. Então, isto não é uma batalha entre iguais. O inimigo das nossas almas já está derrotado. A sentença já foi pronunciada. Mas ele continua a operar. Continua ou não? Amém. E é poderoso. E tem força. E ele deseja levar muitos a negarem a Cristo ou a adorarem falsos cristos. Um dos textos mais claros sobre a ação deste dom, do dom de discernimento de espíritos, encontramos lá no livro de Atos, que relata o encontro do apóstolo Paulo e da sua equipa de missionários com uma jovem lá de Filipos. Vamos ler? Atos 16, versículo 16 ao versículo 18. Atos 16, versículo 16 ao versículo 18. Muito bem. Eu vou ler aqui, os irmãos estão a acompanhar também, e diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos chegou ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Lembram-me aquela reportagem que eu vos disse a vocês que passou no domingo? Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Amém? Na mesma hora, o Espírito saiu. Muito bem. Da descrição que Lucas faz, podemos aprender várias coisas. Podemos extrair, podemos tirar várias verdades. Primeiro, os espíritos enganadores podem proclamar verdades, mas não deixam de ter propósitos destruidores e malignos. Os espíritos enganadores podem proclamar verdades, mas a intenção deles é sempre um propósito destruidor e maligno. Será que este espírito não estava a dizer uma verdade? Será que Paulo e Lucas e aquela gente que caminhava com ele eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Alguém tem dúvidas disso? Não. Mas de certeza, que havia um propósito destruidor e maligno por trás dessa declaração. Esta jovem, possuída por um espírito demoníaco, o que é que ela dizia? Que Paulo, os companheiros, eram servos de Deus, estavam a anunciar o reino de Deus, estavam a trazer uma mensagem de Deus. O que nós não sabemos é qual era o propósito demoníaco por trás desta declaração. Isto não sabemos. Sabemos que era uma verdade e sabemos que havia um propósito por trás disso. Segundo, o texto informa-nos que esta situação durou vários dias. Repararam? Vários dias. Estamos a falar do apóstolo Paulo e da equipa de missionários dele. Era gente espiritual, era ou não era? Amém. Eles oravam, eles clamavam a Deus, Deus operava através deles de maneira extraordinária, de forma extraordinária. Mas diz que esta manifestação espiritual durou vários dias.
Não foi um, não foi dois, não foi três, não sabemos. Sabemos que foram vários dias. Durante vários dias, esta jovem e o espírito que estava nela insistiram na sua ação, e os servos de Deus, ou não reagiram, ou não tiveram um discernimento imediato da origem daquela declaração. Às vezes, irmãos, isto acontece. E vai-se manifestando. Às vezes nós até sentimos um certo incómodo, até sentimos uma certa perturbação, mas não percebemos bem o que é. Não percebemos bem o que é que está a passar. Vejam, imaginem alguém que entra aqui no culto e diz: aí está, pastor Samuel, um servo de Deus Altíssimo, aleluia. Eu acho que até o meu ego ficava assim mais animado. Aleluia, glória a Deus. Está a dizer uma verdade, ou não está? Está a dizer uma verdade. Se calhar é o Senhor que está a usar e tal. Mas eu acredito que Paulo, no seu espírito, começou a ficar incomodado. O texto diz isso, que ele começou a ficar incomodado. Mas ele não percebeu, ou não teve uma percepção exata logo naquele momento do que é que estava a acontecer. O Senhor foi revelando. Estamos certos que é por meio da nossa vida de proximidade a Deus que nos tornamos mais sensíveis à ação de Deus e que recebemos dele também este discernimento. Paulo tinha uma ligação com Deus, uma intimidade com Deus. Aquilo começou a acontecer, aquilo começou a perturbar e ele começou a procurar uma revelação de Deus. Em terceiro lugar, o texto informa-nos que toda esta situação, era o que eu vos estava a dizer, perturbava o espírito de Paulo. Diz que ela seguia, anunciando, etc. O versículo 18, minha filha. Acompanhamos todos. Diz que fez isto muitos dias. Diz, mas Paulo, perturbado. Aquilo perturbava-o. Aquilo estava a incomodá-lo. Aquilo estava a perturbar o seu espírito. O Espírito Santo certamente, estava a comunicar ao espírito de Paulo que esta declaração não vinha de Deus. Era uma verdade, mas não era uma verdade que tinha origem em Deus. Não era Deus que estava a usar aquela jovem para dizer aquilo. Não era o Espírito Santo que estava a manifestar. Não era o Espírito Santo que estava a revelar. E por isso aquilo perturbava o espírito do apóstolo Paulo. Não era Deus, era um demónio. Sabem? O Espírito Santo trabalha sempre no nosso homem interior. Sempre no nosso homem interior. E revela ao nosso espírito o que está a suceder. O problema é que às vezes nós não estamos sensíveis o suficiente, atentos o suficiente, ou não temos a fé suficiente para receber a mensagem que Ele nos está a trazer. Precisamos que o Senhor nos torne mais sensíveis e mais disponíveis para ouvir a sua voz. Mais disponíveis para perceber aquilo que está a acontecer. A quarta nota e última que este texto nos mostra é que, por fim, Paulo enfrentou o espírito demoníaco. Certo? Por fim, aquilo foi um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aquilo perturbava, mexia com ele, até que, por fim, ele teve a noção clara que aquela manifestação vinha de uma fonte espúria, de uma fonte indigna. E diz que Paulo repreendeu aquele espírito em nome de quem? Jesus. Amém? Sabe o que eu gosto sempre nestas explicações, nestas descrições das Escrituras, é que os apóstolos, Jesus deixou esse exemplo, os apóstolos também. Os apóstolos não perdiam muito tempo com os demónios. Já repararam? Para aí alguns sítios, algumas igrejas são um bocado estranhas. Perdem mais tempo com os demónios do que com Jesus. É um bocado estranho, não acham? Não perdia muito tempo. Disse, olha, no nome de Jesus sai. Certo? No nome de Jesus sai. Não se preocupou qual era o nome, de onde é que vinha, quantos é que era. Não. No nome de Jesus, sai. Irmãos, e nós temos que voltar a esta simplicidade do Evangelho, a este poder sobrenatural. Ele repreendeu. Paulo não repreendeu ou acusou a jovem. Repararam? Paulo não disse à jovem, cala-te. Não. Ele não repreendeu a jovem. Ele não ficou zangado com a jovem. Ele não ficou perturbado com a jovem. Ele ficou perturbado era com o espírito enganador. Irmãos, nós não podemos confundir a pessoa com o espírito que está a usar a pessoa. Certo? Porque existem pessoas jovens, ele tinha bem a noção que a sua guerra não era contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o diabo, contra os seus agentes, contra as hostes espirituais da maldade. E ainda hoje, irmãos, a nossa guerra não é com pessoas. Não é com pessoas.
Que eu saiba, eu não tenho inimigo nenhum. E espero que ninguém seja meu inimigo. Porque eu não tenho guerra contra pessoas. Nada! Não! A nossa guerra não é com pessoas. De forma alguma. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. E às vezes o diabo e os seus agentes podem possuir pessoas, podem até destruir pessoas. E nós não temos que lutar contra a pessoa. Temos que enfrentar o inimigo das nossas almas. Sabem? Hoje muita gente que se afirma cristão vive em lutas intermináveis contra pessoas. Contra pessoas. Contra pessoas. Eu conheço gente que se diz cristão, que vive em luta contra pessoas. Eu nunca vou perdoá-lo. Isto vai comigo para a cova. Aquilo que ele fez eu nunca vou... Não, se eu o vejo à minha frente, dou-lhe 2 murros, 2 pontapés. Aquele camarada é um pecador, é um malandro. Ele disse-me isto, disse-me aquilo. E vive em guerra com as pessoas. Irmãos, nós não podemos viver em guerra com pessoas. Não, a nossa guerra não é com pessoas. Não pode ser. De forma alguma. A nossa luta é, antes de mais, uma luta espiritual. Espiritual. O meu marido é isto, é isto, é isto, é isto. A minha mulher é aquilo, é aquilo, é aquilo. Irmão, oro mais e falo menos. Eu não ouvi amém, mas enfim. Fala mal, fica para a próxima. Quando eu chegar a Paris, vocês dizem um amém. A nossa luta é espiritual. Temos que orar mais, temos que clamar mais a Deus, temos que pedir mais a Deus. Irmãos, porque não somos nós que mudamos pessoas. Há alguns, antes de casar, principalmente as senhoras, antes de casar, dizem, depois da gente casar, eu depois vou mudá-lo. Eu vou pô-lo lá à minha maneira, cá da minha forma, cá ao meu estilo. Meninas, não se enganem. Não se enganem. Se ele não mudou antes do casamento, não é depois que vocês vão mudar. Esqueçam. Esqueçam. Até porque não somos nós que mudamos ninguém. Quem nos pode mudar é o Espírito de Deus. É o poder do Espírito. É a ação do Espírito em nós. Irmãos, Paulo não lutou com a jovem. E Paulo também não perdeu tempo com o demónio. Certo? Não perdeu tempo com o demónio. Não. Ele estava mais preocupado em pregar o Evangelho. Ele não perdeu tempo com o demónio. Ele não perdeu tempo. Ele limitou-se a repreendê-lo, a expulsá-lo daquela vida, e não teve conversa com ele, não quis saber nada dele, quis repreendê-lo no nome de Jesus. E por fim, Paulo não usou uma autoridade pessoal. Repararam? Ele não usou uma autoridade pessoal. Por isso é que estamos a falar da ação do Espírito Santo, dos dons do Espírito. Eles nunca são nossos, são dele. A autoridade que Paulo usou não foi pessoal. Ele usou o nome que é sobre todo o nome. Amém? O nome que é sobre todo o nome de Jesus. E o texto diz-nos o quê? Que imediatamente aquela jovem foi liberta. Imediatamente. Amém? Ele usou a autoridade de Deus, ele falou no nome de Jesus, o Espírito revelou, e imediatamente aquela jovem foi liberta. O dom do discernimento de espíritos ajuda-nos a identificar o espírito que está por trás de determinada manifestação. Ajuda-nos a usar a autoridade que há no nome de Jesus para agirmos e para acontecer a libertação neste caso. Veja, havia uma manifestação, até parecia boa. Até parecia que louvava a Deus, até parecia que glorificava a Deus. Mas o Espírito revelou o que estava por trás. E trouxe a libertação. Então, para concluirmos, uma última nota. Quais é que são as funções do dom? Qual é o objetivo? Quais são as funções deste dom? Vamos descrever em jeito de conclusão. Quais as funções deste dom do Espírito Santo? Qual é o seu campo de ação? Onde é que ele se manifesta? Qual é a sua funcionalidade na igreja? A primeira função, como nós já vimos lá acima, a deste dom, talvez a mais importante, a primordial, é discernir os espíritos maus e enganadores. Ok? Diga comigo. Discernir os espíritos maus e enganadores. Esse é o primeiro objetivo. E eles andam aí. E às vezes querem estar aqui. Ouça, eles andam aí e às vezes eles querem estar aqui. E nós temos que ter a sensibilidade do Espírito para discernir os espíritos maus e enganadores. A Bíblia, como já vimos, exorta-nos a provar os espíritos para, como dissemos anteriormente, não sermos iludidos, não sermos enganados, não sermos desviados do verdadeiro conhecimento, não sermos desviados da verdadeira palavra. Como o povo diz, nem tudo aquilo que reluz é
é ouro. Parece que é, mas não é. Uma outra reportagem que eu vi também no domingo vi umas coisas interessantes. Uns enganadores por aí andam, diz que andam a vender diamantes, como se aquilo fosse um diamante valioso, enganam as pessoas a investir muito dinheiro e depois apercebem-se que aquilo não vale 20 mil, nem 30 mil, nem 40, nem 50 mil euros, mas vale 500 euros ou 100 euros, ou uma coisa assim. Nem tudo aquilo que parece é. E nós na igreja temos que estar muito atentos. Muito atentos. Este dom tem como campo de ação ajudar-nos a fazermos esse discernimento, a fazermos essa prova da origem dos espíritos. Muitas vezes, os espíritos malignos, como eu vos dizia, procuram apresentar-se como se fosse o Espírito de Deus. Certo? Se fosse o Espírito de Deus para enganar os crentes. Há em muitos sítios que nós sabemos que são malignos, onde os milagres acontecem. Certo? Olha, um exemplo muito próximo de nós. Será que em Fátima de vez em quando acontecem os milagres? O que é que acha? Acontece. Só que a fonte e a origem não vem de Deus. Vocês estão cá? A fonte e a origem não vem de Deus. A pessoa até pode, durante uns tempos, andar um bocadinho melhor. Não há pessoas que vão à bruxa e que nas primeiras sessões vêm de lá melhores. Vem ou não? Cuidado. Até pode parecer que é. Mas a fonte não é Deus. E o resultado será uma prisão maior. O resultado será uma condição pior. O resultado será até a morte eterna. A morte eterna. O espírito maligno quer apresentar-se como se fosse Deus. Como se estivesse a fazer coisas boas. Lembremos-nos que as Escrituras ensinam-nos que o diabo pode operar grandes sinais e prodígios. Diz a Bíblia. Ele pode fazer sinais, pode fazer coisas interessantes. Pode. Mateus fala disso, São License fala disso, Apocalipse fala disso. Diz que se transforma em anjo de luz. Cuidado, irmão. Cuidado. Precisamos do dom de discernimento de espíritos para saber qual é a fonte, a origem que está por trás das manifestações. É de grande importância para a igreja, para o crente, poder ser auxiliado na análise, no julgamento das diferentes manifestações espirituais. Este dom também pode auxiliar o ministro de Cristo a discernir o mal, a hipocrisia entre o povo de Deus. Muitas vezes ele opera em conjunto com o dom da palavra de conhecimento. Por exemplo, com Ananias e Safira, nós vimos a semana passada, houve uma palavra de conhecimento. Mas também houve um discernimento de espíritos. O que é que estava por trás da intenção daquele ato? Trazer uma oferta à casa de Deus não é uma coisa boa? Amém. É ou não é? Amém. Aqui é! Mas às vezes por trás dessa intenção está alguma coisa muito negativa. Por isso é que a Bíblia diz que a nossa mão direita não deve saber o que a esquerda dá. Certo? Mas a mão direita sabe ou não sabe o que dá à esquerda? Digam lá! Claro que sabe! A não ser que os irmãos sejam, sei lá, esquizofrénicos ou não consigam. Não. Claro que sabe! O que a Escritura está a dizer é que isso não é para revelar. É para revelar. Olha que generoso que eu sou, que trago aqui um maço de notas para toda a gente ver que eu estou a pôr. Não precisa trazer um maço de notas, traga só um cheque. Não é preciso. Expire. Estão cá? Não traga um envelope muito grande, pode ter só lá notas de 5 euros lá dentro. Não é? Não traga. Não. A mão direita não tem que saber o que faz a mão. Não, discernir o espírito, a intenção que está por trás. Este dom também nos auxilia a discernir se uma determinada enfermidade, uma determinada doença foi causada por algum espírito maligno. Vejam que às vezes Jesus enfrentou pessoas que estavam doentes e Jesus não orou para elas serem curadas. Lembram-se de alguns casos desses? Sim ou não? Ele disse, por exemplo, espírito mudo e surdo, sai dele. E diz que a pessoa começou a falar e a ouvir. O que estava por trás não era uma doença física, era uma doença espiritual. Cuidado. Isto não quer dizer que todas as doenças físicas tenham origens espirituais, de forma alguma. De forma alguma. Mas às vezes pode acontecer. O diabo atormenta, domina, destrói as pessoas, amarra as pessoas. E então este dom também tem essa capacidade de nos ajudar a discernir se alguma doença pode ter origem maligna. Se assim for, nós não vamos orar para que o doente seja curado. Vamos orar para que aquela pessoa seja liberta. Jesus enfrentou muitos casos destes. Por exemplo, Mateus 9, 32 e 33 diz: e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado,
e expulso o demónio, falou o mudo. O demónio saiu e o mudo ficou curado. A doença dele não era física, era espiritual. Observamos aqui que Jesus não se preocupou com a doença, não orou pela cura. Porquê? Porque ele discerniu que o que estava por trás daquela situação era um demónio. O texto diz-nos que quando o demónio saiu, o homem voltou a falar. E isso aconteceu noutros casos também. Lucas conta-nos a história da mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Quando Jesus repreendeu o demónio, ela ficou completamente curada. Por fim, podemos acrescentar que este dom também é de extrema utilidade no discernimento do espírito humano. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, muitas vezes no uso da profecia ou na interpretação de línguas, existe a intervenção do homem em nome de Deus. Existem algumas profecias que não têm nada de Deus, mas também não têm nada de maligno. Têm muito do homem. Sei lá, imagino, eu estava ali, quando cheguei, estava ali na casa pastoral, sentado, a conversar com a Fabiana. Conversávamos e tal, e sei lá, eu dizia assim, olha, sabes, o Simão que está a dormir, porque assim não ouve nada. Olha, o Simão hoje lá na escola portou-se mal. E a professora repreendeu. E cá fora está alguém a ouvir. Então durante o culto levanta assim, assim diz o Senhor. Tu que lá na escola hoje te portaste mal. E que o Senhor está muito zangado contigo. Ele está a revelar que se tu não te converteres a coisa vai ser difícil. Será que isto teve alguma coisa de Deus? Não. Será que foi a origem no maligno? Não. Foi a origem no ouvido. E nós precisamos discernir, porque muitas vezes manifesta-se uma profecia, mas aquilo não tem nada de Deus. É o espírito humano que se está a manifestar. Muitas falsas profecias que se originam no coração, na imaginação, nos desejos humanos. Uma vez ouvi alguém a profetizar e a profecia era mais ou menos assim: tu que estás aqui no meio do culto e que és solteiro, o Senhor está a dizer que é comigo que vais casar. Aleluia, glória a Deus. Só havia um solteiro no culto, por isso era uma profecia muito bem direcionada. Muito bem. Com certeza que aquilo não vinha de Deus, também não vinha do maligno, vinha da intenção humana, vinha do desejo humano, vinha da paixão humana. Ali era fácil discernir a fonte. Por vezes as intenções até podem ser boas, mas o resultado é sempre nefasto, é sempre destruidor, porque não podemos usar o nome de Deus para passarmos uma mensagem humana. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão para passar uma mensagem humana, de forma alguma. Também aqui o Espírito Santo pode auxiliar-nos a defender a obra de Deus de tudo o que não vem do alto, de tudo o que não vem de Deus. Agora cuidado. Deixa-me terminar com esta ideia. Cuidado. A gente não vai andar por aí a ver diabo em todo lado e espírito humano em todo lado. Até porque, irmãos, quando estamos reunidos na casa de Deus, na oração, há sempre um responsável espiritual. Esse tem a primeira responsabilidade de estar sensível à voz do Espírito para corrigir, para exortar, para colocar as coisas no sítio, se alguma coisa correu mal. Eu há uns dias lá na igreja de Paris dizia que o pastor e os presbíteros não são cegos, eles também veem, sabiam? Nem são surdos, eles também ouvem. Mas há um tempo próprio, uma forma própria para resolver algumas coisas. Outras não. Outras têm que ser resolvidas na hora, no momento. Sei lá, se eu estivesse aqui sentado a assistir ao culto e o pregador começasse a dizer, sei lá, que Jesus não nasceu homem, eu levantava, mandava-o calar e pregava eu a seguir. Porque há coisas que temos que resolver na hora. Se há manifestações, temos que resolver na hora. Agora, se há outras coisas que não foram tão graves ou tão preocupantes, não somos cegos, nem somos surdos, mas resolvemos as coisas no momento e no sítio próprio. Mas temos que ter o discernimento de Espírito. É um dom muito importante para a igreja. Amém? Glória a Deus. Dizer adeus aí aos nossos amigos. Hoje o Rubem trabalhou aí, foi um espetáculo. Mas ele